Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 10, o nosso tema é Jesus, o bom pastor. Jesus, ele se coloca como um bom pastor, nós temos o entendimento que ele como bom pastor. E claro, meus irmãos, às vezes a figura de pastor para nós é somente a igreja, né? Mas quem mora no campo, até mesmo se a gente fosse colocar na época de Jesus, essa figura de pastor era muito comum acerca de apacentar as ovelhas. Hoje a gente tem a figura de pastor como aquele que cuida de igreja, aquele que prega, aquele que ministra, mas na época de Jesus é aquele que apacentava as ovelhas. Então Jesus, ele se coloca como bom pastor e apacenta as ovelhas, e também que dá a vida pelas suas ovelhas. Aqui no nosso texto principal, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então Jesus, claro, Jesus deu a vida pelas ovelhas. Nós vemos isso quando Jesus morreu na cruz do Calvário. E isso é muito interessante, por quê? Porque Jesus se coloca como um afazer simples do dia a dia das pessoas. Para quê? Para que as pessoas pudessem entender o porquê que Jesus estava fazendo aquilo que ele estava fazendo. Porque Jesus traz, meus irmãos, o entendimento mais sofisticado e resume numa coisa muito simples do dia a dia das pessoas, para que as pessoas pudessem entender aquele que estava falando com elas. Para que eles pudessem entender qual era a missão de Jesus. Então Jesus, ele faz isso para que as pessoas possam entender aquilo que Jesus quer fazer. E aqui na nossa resumo da lição, como pastor, o Senhor Jesus Cristo não apenas protege o rebanho, mas dá a sua vida por ele. Jesus, ele se coloca até na posição de dar a sua vida em prol do rebanho. Então essa é a figura do pastor. Jesus se coloca como um Deus que dá a vida pelas suas ovelhas. E claro, meus irmãos, perceba que quando Jesus ele faz isso, para as pessoas entenderem que ele é o pastor de verdade, porque ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele é o dono das ovelhas. Ele não é o salteador que roubou a ovelha e não está preocupado com a ovelha. Não, ele dá a sua vida pelas ovelhas porque as ovelhas são dele. E aqui no nosso texto bíblico, em João, capítulo 10, do versículo 11 ao 18, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Isso é uma coisa muito nítida para nós. Quem é o dono da igreja, que é Jesus, se preocupa com as ovelhas. E aquele pastor que a gente vê que ele é nomeado por Cristo para estar na frente do trabalho, também faz de tudo pelo trabalho, faz de tudo pela igreja. Mas aquele que é ladrão e só salteador, ele não está nem aí para as ovelhas, meus irmãos. Não está nem preocupado, que é mercenário, ele não está nem aí para a saúde espiritual das pessoas. Ele não quer nem saber. E é o que a gente vê muito isso hoje acontecendo, é que muitos pregadores são apenas mercenários que não se preocupam com a saúde espiritual do povo. Só prega aquilo que o povo quer ouvir, só oba-oba, só tranquilidade, só essas coisas aí que o povo quer ouvir, traz profecia sem pé nem cabeça, mas o verdadeiro pastor, ele cuida das ovelhas. Ele usa o cajado, ele apacenta as ovelhas por pastos verdes, ele perde tempo com as ovelhas, porque ser pastor, ele perde tempo não, ele investe tempo nas ovelhas. Porque ser pastor é investir tempo nas ovelhas. E é isso que Jesus faz, e é isso que o pastor, nos dias de hoje, também precisa fazer. E a nossa introdução. Na lição deste domingo, estudaremos mais um riquíssimo sermão messiânico pregado por Jesus, estando ainda em Jerusalém. Então nós vemos que Jesus ele fez nós estudamos milagres, e agora a gente vai estudar o sermão de Jesus, ao qual Jesus é o bom pastor. Há nesse texto profundas revelações do plano eterno de Deus para a humanidade, envolvendo a todos, judeus e gentios. Há também fortes declarações de Jesus a respeito de sua missão redentora. Então Jesus se manifestando como Deus, se manifestando como Cristo, aquele que traria luz, que traria entendimento para as pessoas, e que as pessoas deveriam fazer o quê? Assimilar isso e aceitar esta condição. Porque Jesus está dando essa oportunidade para que as pessoas possam estar em sua presença. E essa é a condição que Jesus quer, a mentalidade que Jesus quer que elas tenham. E aqui no tópico 1, o aprisco de Deus, a abrangência da mensagem. A parábola contada por Jesus tinha um valor representativo e especial em seu tempo.
quando a criação de ovelhas era muito mais comum. Então, como eu citei, Jesus, nós vemos as parábolas de Jesus, Jesus trazendo tudo que era comum do dia a dia das pessoas. É como eu disse, para nós, um pastor de ovelhas, principalmente o brasileiro, como a carne de ovelha não é tão, vamos dizer assim, não é tão grande assim no Brasil, que a gente vê mais a questão da agropecuária, da questão das plantações, não é tão comum, principalmente em cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, algumas capitais que nós temos no Brasil, que não tem muitas vezes essa figura, as pessoas que nasceram na cidade não têm essa noção do que é ser um pastor de ovelhas, mas aqui tinha, né? Mas aqui eles tinham, e eles viam isso com muita naturalidade, com muito mais facilidade. Para nós hoje, claro, nós temos essa noção, nós temos essa consciência do que é um pastor, porque a gente lê, tem livros que traz um entendimento para nós, explicando para nós qual é a representação que tem um pastor de ovelha na época de Jesus e um pastor hoje. Nós temos a figura do pastor da igreja, mas aqui para eles aqui era muito comum essa representação. Então Jesus traz isso para eles do dia a dia, para eles terem um entendimento e assimilar melhor aquilo que Jesus estava falando. Então é interessante aqui que naquele momento a mensagem tinha como endereço a comunidade judaica dentro do contexto de uma nação espoliada por seus líderes. Ou seja, Jesus coloca a figura do bom pastor e também coloca a questão do mercenário. Por quê? Quem eram os mercenários? Eram os fariseus. Eles eram mercenários, mas Jesus não. Jesus é o bom pastor. Quem são os mercenários nos dias de hoje? Os falsos profetas, mas Jesus é o bom pastor, que coloca homens, que capacita homens para estar na frente do trabalho, para se doar para o trabalho, para se doar para aquela missão, aquele ministério que Jesus colocou, mas Jesus é o dono. Agora tem os mercenários, que é os falsos profetas, aqueles que só pregam por dinheiro. E aqui na parte 2, o fracasso dos pastores de Israel. O quadro caótico dos líderes da nação judaica não dizia respeito apenas à liderança espiritual de Israel daqueles dias, cujo comportamento hostil com o povo é bem retratado no Evangelho de João, quando se refere a todos quantos vieram antes dele. Então Jesus ele coloca todos aqueles que vieram antes dele, falharam, erraram, fizeram coisas, se corromperam, mas agora Jesus ele veio para colocar certo todas as coisas. Então Jesus ele vem para colocar as coisas todas no devido lugar. E Jesus ele se coloca como bom pastor. Como eu já disse, a figura do pastor naquela época era muito forte. E ainda é hoje, porque a gente vê sempre o pastor de igreja, né? Muitos de nós nem sabemos que o pastor não é só pastor de igreja. O pastor também é colocado no campo como aquele que apacenta as ovelhas. Aqui na parte 3, o comportamento das ovelhas. Jesus afirma que suas ovelhas o conhecem e conhecem a sua voz. Uma ovelha de Jesus, ela conhece a voz de Jesus, ela não fica confundida. Porque normalmente, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Eu estou dizendo no reino animal, meus irmãos, no reino do pastor mesmo e com a ovelha. Agora, quando a gente traz para nós, que somos seres humanos, a gente conhece essa voz de Jesus de uma forma espiritual. Nós conhecemos quando Jesus está falando conosco e quando não está falando conosco. Isso é muito importante. Porque a pessoa que está em Cristo e é ovelha de Cristo, ela conhece a voz de Cristo, conhece que aonde Jesus está, vamos dizer assim, direcionando para a pastagem, conhece a voz do seu mestre, conhece a voz do seu pastor de uma forma natural, não uma forma forçada. E as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, né? E perceba que, mas muitos hoje não conhecem, porque às vezes não querem ser pastoreada por esse pastor que é Jesus Cristo. Prefere ser pastoreada pelo mundo, prefere ser doutrinada pelas coisas mundanas. Mas aquele que é a ovelha de Cristo, meus irmãos, ele conhece a voz do pastor e ele tem o seu comportamento exatamente como o seu pastor direciona ou manda ou ensina que ele tenha. Então perceba a diferença do pastor verdadeiro. Ele ensina as suas ovelhas, ele ensina o seu rebanho e Jesus sempre está nos ensinando. E aqui no tópico 2, dou a minha vida, a abnegação de Cristo, parte 1. Um dos aspectos mais extraordinários da obra de Cristo é sua entrega voluntária. Então, o pastor,
Ele é o dono das ovelhas. Mas a entrega que ele dá de manter as suas ovelhas seguras e dar vida para as suas ovelhas é voluntário. Quando Jesus ele se coloca na condição de dar a sua vida pelas ovelhas, não é ninguém está mandando, ninguém está exigindo nada. Ele está se colocando de uma forma natural, de uma forma espontânea, de uma forma voluntária. Porque o pastor que ama a sua ovelha, ele dá a sua vida pela sua ovelha, para que a sua ovelha fique bem. Ele dá a sua vida, ele vê essa necessidade de dar a sua vida pela ovelha. Então perceba que não tem nada aqui de tão estranho, porque normalmente os pastores arriscavam as suas vidas para salvar as ovelhas. Se de repente uma fera quisesse pegar as ovelhas, ele não deixava a ovelha lá e ir embora correndo. Não, ele ia lá, lutava com aquela fera para poder tirar a ovelha. Então perceba que o bom pastor, ele arrisca, ele dá a sua vida e arrisca a sua vida pelas suas ovelhas. Aqui na parte 2, esvaziou-se a si mesmo. Talvez a mais bela descrição dessa gloriosa obra de entrega sacrificial de Cristo pela humanidade seja a qual Paulo fez aos Filipenses. O apóstolo fala de Cristo como Deus, esvaziando a si mesmo. Irmãos, vamos colocar uma coisa aqui. Jesus, Deus Todo-Poderoso, ele precisava se denominar apenas como um pastor, um simples pastor? Perceba que Jesus esvaziou-se a si mesmo porque ele se coloca como uma figura simples do dia a dia daqueles homens como pastor, irmãos. Que era uma pessoa simples daqueles dias, que era um trabalhador simples, como pastor das ovelhas. Então perceba que Jesus se esvaziou-se a si mesmo. E quando ele coloca nessa condição, nós percebemos que realmente, meus irmãos, que realmente, se a gente for calcular e pensar, realmente é exatamente isso. Jesus ele se esvaziou porque ele se coloca numa condição de um trabalhador comum. Ele esvaziou-se a si mesmo. E ele se coloca como uma figura comum que é o pastor das ovelhas. Jesus esvaziou-se toda a sua glória para poder viver com o homem, interagir com homens que o crucificaram, irmãos. Perceba o amor que Cristo tem pelas nossas vidas. Aqui na parte 3, a glória de Cristo. Enquanto Lúcifer quis usurpar a glória de Deus, Cristo esvaziou-se de sua própria glória. Essa profunda humilhação o credenciam a receber todo o poder e glória, não somente no céu, mas também na terra e debaixo da terra. Jesus hoje é credenciado, né? Alguns dizem, né? Tem muitos ensinamentos acerca disso. Mas veja que enquanto o diabo quis usurpar a glória de Deus, Jesus fez o contrário. Jesus quis se esvaziar de si mesmo e morrer e padecer e viver num mundo caótico, difícil, ao qual os homens, ao invés de aclamarem a sua atitude, de aclamarem tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele ensinou, pelo contrário, perseguiram ele, mataram Jesus, é claro, mas eles não mataram porque eles quiseram, mataram porque Jesus se entregou a eles. Foi Jesus que se entregou, meus irmãos. Eles prenderam Jesus porque Jesus se entregou, porque se Jesus não tivesse se entregado, ninguém tinha prendido Jesus. Mas nós vemos ali um milagre. Jesus se entregando, Jesus se entrega àquela condição para morrer por simples pecadores como nós. Então veja aqui que a glória de Cristo é diferente. Cristo sim tem glória, o inimigo não. O inimigo ele quis usurpar a presença de Deus, a glória de Deus. Aqui no tópico 3, um só rebanho, o cumprimento escatológico. Há todo um prenúncio de glória para o reino do Messias, como vaticinaram os profetas veterotestamentários, anunciando esse tempo de que falou Jesus, quando haverá um rebanho e um pastor. Irmãos, só existe um rebanho, que é o rebanho de Cristo. Não existe o rebanho da presbiteriana, o rebanho da batista, o rebanho da assembleia, o rebanho das igrejas, da igreja tal, da igreja tal, da igreja tal, da igreja tal. Existe somente um rebanho. Porque na igreja, no céu, todo mundo sabe que não existe placa de igreja. Mas existe um rebanho que obedece à voz do Cristo, à voz do pastor. E é este rebanho, meus irmãos, que vai morar com Cristo na glória. Esse é um cumprimento, né? As coisas estão acontecendo, estão se cumprindo e vai continuar se cumprindo.
Então nós entendemos que só existe um rebanho. Nós entendemos não, a Bíblia fala somente de um rebanho, das ovelhas que ouvem a voz de Deus. Todos aqueles que ouvem a voz de Cristo, que ouvem a voz do Espírito Santo, faz parte do rebanho de Deus, que praticam as obras que Deus mandou, faz parte do rebanho de Deus. Amém? Do rebanho de Cristo. Aqui no tópico 2, judeus e gentios. Quando Jesus ele fala, ele está explicando, ele fala até das ovelhas que não são deste aprisco. Quem é as ovelhas que não são deste aprisco? São os gentios. Ou seja, judeus e gentios, meus irmãos, faz parte do mesmo rebanho. É claro, os judeus que forem salvos e os gentios que forem salvos fazem parte do mesmo rebanho, porque não há distinção. Todos aqueles que creem em Cristo como único e suficiente Salvador, nós fazemos parte do rebanho do Senhor. Nós ouvimos a voz de Deus, aceitamos essa condição e nós fazemos parte do rebanho do Senhor. Então perceba que essa questão de judeus e gentios, nós somos, meus irmãos, claro, nós somos aqueles que foram introduzidos, nós somos o galho que foi introduzido na árvore da figueira, nós somos, a nossa participação, que a gente pode dizer, é essa. Nós somos introduzidos, nós somos chamados para estarmos diante de Deus. Tivemos essa oportunidade, né? Diferente do judeu que sempre teve essa condição, agora nós também temos essa condição de estarmos diante de Deus. E aqui na nossa parte 3, o cumprimento futuro. As oposições não findariam logo e ainda não findaram. Até nos dias presentes, como nação, os judeus não reconhecem Jesus como Messias, o Cristo Salvador. Claro, tem muitos judeus que reconhecem, né? Tem judeus convertidos, mas a sua grande maioria ainda esperam o Cristo, ainda esperam Jesus para poder vir e salvar o seu povo. Aí sim há uma questão escatológica, que lá quando acabar a grande tribulação, quando os reinos cercarem Jerusalém, e o povo vai clamar pelo Cristo, e Jesus vai descer no Monte das Oliveiras, e vai dar o livramento para eles, aí eles vão entender que aquele que eles, o seu povo, os judeus crucificaram, crucificaram, né, é o Cristo, o verdadeiro Cristo, aquele que havia de vir. E aí eles vão entender. Mas enquanto isso, eles não reconhecem Jesus como Cristo, como Deus Todo-Poderoso. Reconhecem como profeta, pode reconhecer como um grande homem da história, mas não como Jesus, como o verdadeiro Deus, aquele que foi prometido pelos profetas, aquele que foi dito pelos patriarcas, aquele que toda a Bíblia está relacionada, que toda a Bíblia é ele, é o Cristo, é Jesus. Eles ainda não reconhecem esse homem, vou colocar esse homem, que viveu há 2000 anos atrás, que fez milagres e que morreu de forma injustamente. Eles ainda não reconhecem este homem como Jesus. Este homem como Jesus. Nós cremos que esse homem é o Cristo, que viveu há 2000 anos atrás, que dividiu a história ao meio, que dividiu a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. Para nós, isso faz todo sentido, mas para muitos judeus não faz. E a nossa conclusão ao estudar os sinais, milagres e mensagens de Jesus, nos impressionamos com a dificuldade que os judeus tiveram em crer nele, em entender seus propósitos pela incredulidade e dureza dos seus corações. Que isso nos estimule a agradecer mais a Deus por se revelar a nós por sua palavra e a vigiar sempre para que nossa fé e esperança permaneçam vivas em Cristo, nosso grande pastor. Que nós venhamos ter essa mentalidade de estarmos sempre em Cristo e que isso venha fazer todo sentido para nós. Ele é o nosso pastor, ele é o nosso líder, ele é o nosso rei. Ele não é apenas um profeta, mas não, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquilo que faz, aquilo que ele quer fazer, quando ele quer fazer, conforme ele quer fazer, no momento que ele quer fazer, porque ele pode todas as coisas. Ele é Deus, Jesus é Deus. Jesus dividiu a história da humanidade entre antes de Cristo e depois de Cristo. Claro, algumas civilizações não têm a mesma contagem na humanidade como nós do Ocidente. Alguns lugares do Oriente ainda não tem. Estão no ano 5.000, os judeus estão no ano quase 6.000, mas nós
irmãos, impactou a nossa vida. E nós cremos sim que Jesus é o Cristo, é o nosso pastor. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidado a se inscrever. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.